Olá pessoal, tudo bom? A gente vai desenvolver aqui uma análise bem objetiva sobre as tecnologias e ferramentas de gestão para o processo de planejamento, né? Então, quais são essas tecnologias, né? O que a gente mais utiliza? Então, a primeira abordagem é a gente entender um pouco do conceito, né? Então, de acordo aqui com Franco, né, Rodrigues e Casella, 2009, destacam que as tecnologias de gestão são soluções metodológicas configuradas para situações de organizações específicas, ou seja, a tecnologia de gestão, pessoal, ela representa justamente um conjunto de métodos que eu posso utilizar para determinadas situações dentro da empresa, certo? Ou das organizações de uma forma geral. E que essas metodologias elas podem solucionar questões específicas da minha empresa e que também podem ser reproduzidas, né, por outras organizações com situações semelhantes. Por exemplo, se eu tenho uma empresa que atua na área do comércio e aí eu tenho uma determinada metodologia de trabalho que é desenvolvida numa empresa concorrente ou num parceiro de negócio, que eu posso utilizar aquilo ali como base para ser referência. E aí, automaticamente, a gente observa que essas ferramentas de gestão, que servem para avaliar a estrutura da empresa, buscar o melhor resultado, né, ou seja, o melhor desempenho organizacional, utiliza justamente de um conjunto de sistemáticas, né? Então, esse desempenho organizacional ele depende, né, de como o método e as ferramentas elas podem contribuir para maximizar, né, tudo aquilo que a empresa pode fazer. Então, a gente sabe que essas técnicas, né, utilizadas, elas vão ser direcionadas para atender, né, necessidades específicas, considerando aí, né, os desafios, as externalidades, a cultura, né, e o sistema de gerenciamento de cada empresa. Então a primeira ferramenta, pessoal, que a gente discute é o benchmark, né? É como se essa ferramenta, essa tecnologia de gestão, ela trabalha diretamente na percepção do ambiente externo, onde eu possa superar ali qualquer dificuldade que eu tenha. E essa superação dessa dificuldade, ela se dá justamente em analisar um novo contexto, né? Você adaptar a empresa a um novo contexto. E como isso normalmente é feito, né? Como é que a gente desenvolve essa análise? Então tem esse exemplo, que eu acho bem interessante, que tem aí na apostila, no material didático, que mostra a situação de uma empresa, que ela está tendo dificuldade em mensurar, né, os itens que ela vende, né, ela não consegue controlar os níveis de estoque. E aí essa empresa ela convidou um dos principais fornecedores para fazer um benchmark, né, a fim de identificar, né, como é que foi todo o processo de implementação de um novo SIG. Então ela foi lá nesse parceiro, verificou como é que ele implementou um SIG, que é um sistema de informação gerencial, e para ver como essa implementação pode ter gerado melhorias no processo de controle da informação, para gerar aí um melhor relatório, né, daquilo que é vendido, para ter uma melhoria dos níveis de estoque, ou seja, eu simplesmente fiz ali uma pesquisa, um levantamento de dados, fiz um planejamento para pegar como referência o processo que aquela empresa utilizou e aplicar aquilo no meu negócio. E aí, pessoal, tem 3 cases específicos, aí vocês vão acessar com o QR Code, né, do celular de vocês, se vocês tiverem um leitor de código, faz ali o download, e aí vocês vão fazer a leitura, né, desse código e vocês automaticamente serão direcionados para uma página onde tem 3 casos específicos de benchmark, onde vocês vão avaliar lá quais foram as técnicas, quais foram os processos que foram melhorados dentro de determinadas situações, tá bom? Então não deixem de acessar, que é bem didático, é bem objetivo sobre a utilização da ferramenta. Depois, aqui nós temos, né, como é que funciona o benchmark. Primeiro, planejamento, onde eu identifico o que é que vai ser melhorado, o que é que eu preciso melhorar na minha empresa. É o processo, é o produto, é o serviço? Onde é que eu vou coletar esses dados? Esses dados eu vou coletar em informações, em fontes secundárias, né? Ou seja, eu vou pesquisar jornais, revistas especializadas, publicações, né? E muito importante isso aqui, ó, gente. Publicações, muitos estudos, né? Artigos científicos que trazem ali como determinada empresa utiliza determinado processo, cases, né? Então é muito importante, até mesmo na área de vocês, sempre estarem conectados a determinadas situações reais, né? Do que, por exemplo, o que aquele cara que é referência
Na área de design, o que é que ele faz? Como é que ele conduz os projetos? Então você vai ter essa referência, né? Então você vai coletar dados aonde? Em fontes secundárias e também podem ser coletadas diretamente, né? Fazendo entrevistas, pesquisas, né? Visita de campo, vendo como é que funciona um determinado processo. Coleta o dado, faz uma análise e comparação, né? Cria um ranking de informações, verifica aspectos, né? Tipo qualidade, custo, se eu quero implementar um novo processo na minha empresa, qual é o custo disso? Então eu faço todo um processo comparativo e depois, por último, eu implemento, né? Então eu vou implementar, pegar toda aquela informação e jogar, né, dentro da minha realidade. Então essa etapa ela representa o processo de mudança, né, envolvendo o máximo de pessoas que estão diretamente, né, relacionadas àquela atividade que vai ser aprimorada dentro da empresa. E aí a gente tem essa matriz, né, que você já conhece, onde eu avalio o ambiente interno e externo da minha empresa, onde eu tenho pontos fortes, oportunidades, pontos fracos e ameaças. Aqui são os pontos que atrapalham, né, e o que é que pode ajudar. Então o que é que eu tenho de ponto positivo? O que é que o mercado me oferece? Vamos supor que o governo decidiu, né, reduzir a taxa de juros de financiamento. O que é que vai acontecer? Financiamento habitacional. Então, vou ter mais demanda de crédito, vou ter mais crescimento na construção civil, construções nessa linha habitacional, e aí qual a oportunidade que eu consigo enxergar no mercado. Então, eu vou ter um maior número de obras, evidentemente que isso pode surgir uma oportunidade. Agora depende do que é que eu tenho de ponto forte, né? Quais são as minhas qualidades, aquilo que eu tenho de bom para aproveitar ao máximo essa oportunidade. Verificar também que eu tenho de ponto negativo, né, os pontos fracos, que precisam ser melhorados. Então eu melhoro o meu ponto fraco para justamente, né, reduzir ali os campos de ameaça. Então quanto menos pontos fracos eu tiver, evidentemente que eu vou enxergar no mercado, na variável externa, mais oportunidades do que ameaça. Então se você tem muito ponto forte e baixo índices de pontos fracos, com certeza você vai ter uma capacidade maior de aproveitar as oportunidades. Isso serve para o profissional autônomo, para as empresas, né? É uma matriz bem interessante de avaliação. E aí vem o SIG, que é nada mais é do que um componente integrado, onde eu tenho pessoas, estrutura, procedimentos, política e cultura, né? São componentes, são partes integrantes da empresa. Então, dentro desse sistema de informação gerencial, né, eu vou ter um apoio. Então, por exemplo, o SIG na empresa, ele vai apoiar tanto no nível estratégico, né, então você vai ter um apoio no nível tático, como no nível operacional. Vamos supor que uma empresa, estrategicamente, ela está partindo para um processo de expansão, ou seja, ela está ampliando, construindo filiais, expandindo negócio. Só que essa informação, né, essa decisão do âmbito estratégico de crescimento vai ser desenvolvido através de diretrizes, né? Então, ou seja, você vai precisar ter uma informação repassada a esse nível tático, onde o meu gerente de produção, né, diretor de produção, juntamente com os gerentes de produção de cada unidade, eles vão ter que maximizar, né, tomada de decisão gerencial de maior ampliação da sua capacidade produtiva, né, uma nova programação. Então eles precisam de relatórios de informação cada vez mais precisos sobre a demanda, né, de consumo de determinados itens, determinada demanda que eles atendem dentro do próprio mercado, e automaticamente também meu nível operacional ele vai ter que ter softwares, ferramentas que possam facilitar e melhorar cada vez mais esse nível operacional. Então a gente tem como afirmar que o SIG é um processo e como tal ele tem o que? Entrada, processo, saída e retroalimentação. E aí a gente visualiza aqui, ó. Então, professor, como é que eu consigo definir o sistema de informação gerencial? Então a gente tem aqui a óptica de um sistema de informação. Todo sistema de informação ele contém entradas. Então, por exemplo, qual é o meu recurso de entrada? O que é que eu tenho de entrada? Mão de obra, né? Eu tenho matéria-prima, eu tenho recurso financeiro. Então isso, né, tudo vai ser captado para que eu possa processar e gerar uma saída. A saída que é o produto final, o serviço que vai atender meus clientes. Nesse ambiente eu me relaciono com fornecedores, né, eu me relaciono com concorrência,
No caso de empresa de capital aberto, acionista, agências de reguladoras de mercado, enfim. Então eu tenho aqui todo um processo de entrada, transformação, a saída. Essa saída ela me gera um feedback, né, que é uma retroalimentação do processo, que pode ser positivo ou negativo. Então, conforme o resultado final, a gente estabelece processo de melhorias. E como é que vai ser essa melhoria? Então, a gente tem o Six Sigma com a metodologia de abordagem sistêmica, onde ela visa justamente reduzir as falhas quase a zero, ou seja, gerar um máximo de saída de resultado do meu negócio cada vez mais positivo. E aí a gente tem os gestores que vão definir, né? Então, um programa de Six Sigma, na hora que ele vai ser implementado na empresa, para que ele possa gerar ali o melhor desempenho, para que aquela empresa tenha o melhor resultado, para que ela tenha o melhor desempenho, eu vou precisar de gestores que definam, né, que direcionem, garantem que o programa de Six Sigma ele seja executado. Eu preciso de pessoas integralmente, né, envolvidas no processo, que são os mentores, líderes, né, de cada equipe que vão conduzir o projeto, né, ou seja, é um programa de qualidade, é um programa que vai garantir melhorias, onde eu tenho que ter pessoas, né, membros, né, funcionários totalmente treinados, para que a gente consiga fazer todo o processo através das etapas, das fases que ele representa, né? No caso, definir, medir desempenho, analisar, melhorar, controlar desempenho, que é o que nós temos aqui, ó, né? De uma forma bem didática. Então, o que é que o Six Sigma faz? Ele define. Então, imagina, a empresa ela define, ela tem que mensurar, ela tem que analisar seu processo, melhorar e controlar. Observe que isso tudo representa um programa, que nada mais é do que uma filosofia de gestão. Ou seja, tem outros programas de qualidade, por exemplo, 5S, né? 5S que é um programa de qualidade. Esse Six Sigma ele representa também um programa que vai buscar com que tudo que seja definido dentro de uma empresa, ou seja, eu vou definir uma determinada política, então essa política eu tenho que verificar se ela está sendo executada, então eu tenho que mensurar, eu tenho que analisar os resultados, eu tenho que tentar melhorar o meu processo, né, de forma cada vez mais contínua e gerar recursos de controle, né, ter um controle através de sistemas que tragam a informação cada vez mais precisa. Aí, pessoal, façam a leitura, tá, da sessão, respondam as atividades, analisem essa situação de Carolina no CMDRA e façam aí uma leitura do tópico. Muito importante, tá, gente? Isso aqui, ó. Avançando na prática, referente a essa aula, tem uma situação bem interessante, tá? Então, bom estudo a todos e aproveitem aí, tá? Qualquer dúvida a gente discute aí na próxima aula. Um abraço.